Fala, minha galera! Galera, seja bem-vindo a mais um progresso aqui pela SegVita, Segurança, Vida e Trabalho. Hoje iremos tratar sobre a NR35, que versa sobre o trabalho em altura. Pessoal, só a título de informação, NR é uma sigla para Norma Regulamentadora, que foi publicada pelo Ministério do Trabalho na década de 70. Pessoal, neste vídeo vamos tratar dos temas: conceito de trabalho em altura, normas regulamentadoras aplicáveis ao trabalho em altura, análise de riscos e condições impeditivas e permissão de trabalho em altura. Galera, a própria NR35, no seu subitem 35.1.2, ela diz o seguinte: considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Galera, olha só, todo trabalho executado acima de 2 metros, de acordo com a luz da norma, é considerado trabalho em altura. Só que não para por aí. Tem que existir o risco de queda. Então, preste atenção no seguinte: eu estou em um prédio de 20 andares, trabalhando. Só que de um lado parede, na frente parede, do outro lado parede e atrás tem parede fechada. Eu estou a bem mais de 2 metros de altura, correto? Beleza. Só que para configurar trabalho em altura, tem que existir o risco da queda. Então, mesmo que eu estiver em um prédio de 20 andares, melhor falando, e é bem alto, porém, se não existir o risco de queda, não configura trabalho em altura. Então, isso é uma questão muito pontual. Existem até profissionais técnicos em segurança, próprio engenheiro de segurança, que confundem esse negócio daí. Então é por isso que é importante esse trabalho sendo efetuado aqui pela SegVita, para estar mostrando de forma minuciosa o que a norma quer dizer ali na sua letra. Então olha só, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior. Qual é o nível inferior? O pavimento referência. Então vamos colocar um exemplo. Tem o nível da rua e tem um passeio que está acima do nível da rua. E você tá com a escada acima do passeio. Digamos que caso haja uma queda sua da escada, tu vai cair em cima do passeio, não na rua. Então o piso inferior é o passeio. Beleza? Mesmo que o mesmo seja alto, que a diferença do nível da rua seja mais de 2 metros, porém o risco de queda do nível inferior é o passeio. Olha só. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Se não existir o risco de queda lá embaixo, não há o que se falar em trabalho em altura. Beleza? Eu creio que isso tenha ficado claro. Galera, a NR35 define trabalho em altura como qualquer área ou qualquer atividade realizada a partir de 2 metros do solo, podendo ser executada por qualquer profissional que esteja em suas plenas capacidades físicas, psíquicas e neurológicas. Então a norma ela deixa isso claro. O que é capacidade física? Você está bem fisicamente. O que é capacidade psíquica? É o cara ser louco ou não louco? Não necessariamente seja isso. Capacidade psíquica, muitas vezes você não está bem psiquicamente naquele dia. Seu filho está doente, sua esposa se acidentou, a sua mãe está em estado grave no hospital. Isso são exemplos de pessoas que podem ficar psiquicamente perturbadas naquele dia, naquela semana, naquele mês. Então essas pessoas, durante esse tempo, dando tempo de recuperação de uma notícia grave, de uma doença grave na família, essa pessoa tem que ficar afastada do trabalho em altura. E a questão neurológica são aquelas que afetam o cérebro, a medula espinhal e os nervos. Essas são chamadas de doenças neurológicas. Há exemplo ali do próprio mal de Parkinson, que é aquela doença associada à idade,
e também o mal de Alzheimer, aneurisma, aquele aneurisma cerebral, acidente vascular cerebral, o AVC, tumores do cérebro, na coluna, a própria depressão, esclerose múltipla, então enxaqueca em excesso, isso aí são chamadas de doenças neurológicas. Em geral, as tarefas dessa categoria são comuns em setores de construção civil, lá no próprio setor da energia elétrica, a telecomunicações, manutenções e montagem industriais, entre outros serviços. Considerando que trabalhos em locais altos podem causar acidentes fatais, é preciso conhecer todas as regras e fazer a avaliação de segurança completa antes de iniciar a execução desse tipo de atividade. Observe, galera, que não só a NR35, assim como a NR10, como a NR33, que a gente gravou agora há pouco aí, falando sobre espaço confinado, observe que as normas ela tem uma linguagem harmônica. Então, antes de iniciar a atividade, devemos fazer uma avaliação de segurança. Então, sempre antes, galera, fazer um checklist antes de iniciar a atividade, fazer uma análise preliminar de risco antes de iniciar a atividade. E aqui, ela vem aqui só reiterar, fazer uma avaliação de segurança completa antes de liberar a execução desse tipo de atividade. A norma que trata especificamente sobre a segurança no trabalho em altura é a NR35, mas outras normas também devem ser observadas e hoje vamos falar delas. Por exemplo, as normas regulamentadoras, conhecidas como NR, são de observâncias obrigatórias pelas empresas privadas e empresas públicas e pelos órgãos públicos ali, galera, de administração direta e indireta, que possuem empregados regidos pela CLT. Galera, as normas regulamentadoras, elas são de observância obrigatória, porque é um documento público, galera. Então não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós dizer se vai ou não obedecer às normas. Nós somos obrigados a seguir as normas regulamentadoras por se tratar de um documento público. Também as empresas públicas também elas estão ali debaixo do jugo das normas regulamentadoras. Galera, os artigos 154 até o 201 da CLT, que trata das consolidações da Lei de Trabalho, eles estabelecem o campo de aplicação de todas as normas regulamentadoras e, sendo assim, existem outras normas que também podem ser consideradas quando falamos de trabalho em altura. Pessoal, só a título de informação, a CLT, Consolidações das Leis de Trabalho, ela foi lançada aí em maio de 1943 pelo governo de Getúlio Dornelles Vargas. Então foi uma vitória a CLT, que trata ali, que versa sobre vários temas relacionados ao trabalho, bem como a segurança no trabalho. E dentre as normas que estão em consonância direta com a NR35, eu vou citar aqui a NR6, que trata de EPI, né? Equipamento de proteção individual. Já temos também aqui na Segvita esse material. Procure aí na playlist que você vai encontrar. Então, EPI, NR6. Então, essa norma ela estabelece e orienta sobre a utilização de equipamento de proteção individual, que é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Galera, um equipamento, para ser considerado EPI, ele tem que estar descrito lá no anexo 1 da NR6. Então, ele também tem que ter CA. Então, existem essas duas características para um equipamento ser considerado EPI. Ele tem que estar no anexo 1 da NR6 e tem que estar ali com o seu CA gravado no mesmo. Então, equipamentos, muitos aí que a gente acha, essas máscaras aí que o pessoal usa muito aí na pandemia, essas máscaras convencionais utilizadas por médicos, elas não são consideradas EPIs porque elas não estão descritas no anexo 1 da NR6, nem tem CA. Embora muita gente possa achar isso daí, beleza?
Outra norma que deve ser seguida aí em consonância com a NR35 é a NR7, que trata lá do PCMSO, que é o Programa de Controle Médicos e Saúde Ocupacional. Galera, o PCMSO é um programa. Quem é o gestor desse programa? É o médico do trabalho. Beleza, galera? O técnico de segurança participa disso daí? Participa. O engenheiro de segurança participa disso daí? Participa. Porém, do programa de controle médico e saúde ocupacional é do médico do trabalho. A participação do técnico em segurança se limita em ir no chão da fábrica, buscar as problemáticas e passar para o médico. Buscar os riscos que tem naquele ambiente, naquele setor, naquele estabelecimento e passar essas informações pro médico. O técnico em segurança vai no chão da fábrica também e vê o comportamento do funcionário, como é que ele está, como é que ele não está, e passa essas informações para o médico. O médico, munido dessas informações, somada com seus conhecimentos de medicina, vai chamar esse trabalhador e vai direcionar ele um exame específico para aquela situação específica lá. Beleza? Então, o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, versado ali pela NR7, ele estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação através de todos os empregadores, olha só, e instituições que admitam trabalhadores como empregados, com o objetivo de promoção e preservação, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Olha só o que eu falei, lembra aí? Então, a gente tem uma análise precoce, essas informações chegam ao médico do trabalho e ele vai fazer essa análise, inclusive na natureza de subclínica, além das constatações da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Tudo isso, galera, para preservar a vida do trabalhador. E eu digo mais para você, fazendo tudo isso, se o trabalhador ele não se proteger lá no fronte da guerra, nada disso adianta, porque o maior responsável pela sua segurança é você mesmo. Outra norma que está em consonância com a NR35, trabalho em altura, é a NR9. Galera, só uma atualização. Antes era o PPRA, Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. Foi publicado em 94. Essa PPRA, galera, ele foi suprimido, né? A NR9 agora trata do GRO e PGR. GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, a NR1 traz todas as orientações para a criação de um GRO nessas empresas. Ele não é de fato um programa de segurança, mas uma série de ações a serem tomadas para prevenir e gerenciar melhor os riscos ocupacionais, de acordo com as demais NRs publicadas. Dentre as ações previstas, porém, a mais importante é o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Então, por aqui você já entende que a NR9, não mais PPRA, agora GRO. E dentro do GRO, você vai encontrar o PGR, que é uma das ações previstas no gerenciamento de risco ocupacional. Mais uma NR que está em consonância com a NR35, trabalho em altura. A NR18, que trata sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. A NR18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistema preventivo de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Na construção civil, são muitos os casos de acidentes de queda por altura, resultando, em sua maioria, na morte do trabalhador. A NR18 ressalta a importância de vários procedimentos de segurança individual, coletivo, que, se aplicados, irão proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro.